Que a paz do Senhor esteja com todos nós. O mundo fala hoje na Páscoa, né? Se você for perceber, tem casas aí que estão escondendo ovo para tudo quanto é lado aí. E outros fazendo uma festa mais comedida com medo. Mas nós vamos falar da verdadeira Páscoa, né? Da verdadeira Páscoa. Durante 400 anos, um povo fica preso a ideologias e costumes do passado e de um lugar e de uma terra distante que é o Egito. O povo judeus, ou hebreus, bem dito, porque eram os hebreus, estavam cativos e no Egito. Durante um bom tempo, eles foram bem tratados na terra do Egito. Depois apareceu um faraó que não conhecia a história de José e, com medo do povo que estava lá, produzindo e crescendo cada vez mais, um povo sadio e forte, resolve colocar esse povo em cativeiro. E eles começam a apertar esse povo. Esse povo eram os hebreus, que tinham saído do deserto e ido morar lá através de José. E se sentindo bem lá naquela terra, começaram a crescer, porque o plano de Deus era formar uma nação. Mas os egípcios começaram a escravizar esse povo. Durante 400 anos, mais precisamente 430 anos, esse povo esteve na terra do Egito. Deus olhou para o povo e viu que o povo estava sendo maltratado e resolveu intervir. E resolveu tirar o seu povo da terra do Egito. Um povo poderoso, um povo que não deixaria em hipótese alguma os hebreus saírem de lá, porque era mão de obra barata, mão de obra de graça. E aí então Deus resolve tirar o povo e começa a mandar 10 pragas para avisar o faraó que o seu povo iria ser tirado do Egito. 9 pragas aconteceram. E o faraó continuou de coração duro. Mas Deus, na sua grande misericórdia com o seu povo, Ele institui a Páscoa. O capítulo 12 do livro de Êxodo narra a instituição dessa Páscoa, a Páscoa verdadeira, ok? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Lendo o texto com cuidado, nós vemos um Deus que Ele planeja as coisas. É um Deus que cuida das coisas. Ele fala, quando for o dia 10 do ano de Abib e Nissan, que são os calendários da época, dia 10, vocês vão pegar um cordeiro sem mácula e vão levar para casa. É interessante isso, porque ele não vai falar assim, você vai, pega um cordeiro e faz a Páscoa. Mas ele pede que eles peguem esse cordeiro e levem para casa. E quando for no dia 14, vocês vão sacrificar esse cordeiro. Interessante isso aí, né? Temos que ler com cuidado,
Primeiro ele prepara o povo, mostra ao povo o que eles vão fazer. E o interessante é que quando você leva um animal para casa e fica com ele, você pega amor por ele. Já pensou? Um cordeirinho na sua casa? Um carneirinho na sua casa? Olha o que Deus faz. Pega esse cordeiro, leva para casa e cuida dele até o dia 14. Mas, ele fala ainda, mas se a família for pequena, um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calcularei quanto baste para o cordeiro. Você vai pegar o cordeiro, e se o cordeiro for grande, você vai convidar os amigos para irem na sua casa para comer junto. Se o cordeiro for pequenininho e a sua casa for grande, a família for grande, vocês não precisarão convidar ninguém. Mas o interessante é que Deus, ele planeja certinho, ele manda calcular certinho o que vai dar para você comer todo o cordeiro, para não sobrar nada, para não sobrar nada. O cordeiro então tem que ser sem defeito. Um cordeiro perfeito. E guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. No dia 14, quando for lá para as 3 horas, 4 horas, vocês vão matar esse cordeiro. Ok? E vão comê-lo nessa noite. Vão preparar o cordeiro e vão comer. Que gostoso, poderia falar, né? Vamos ter um belo churrasco, né? Mas não. Mas vai ser a noite mais triste que já se teve entre o povo do Egito e de Israel. Vai ser a noite mais tenebrosa. Porque naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, ou comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assada no fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Deus gosta de detalhes, eu sempre falo isso e gosto de repetir. Deus é um Deus criterioso. Às vezes nós fazemos as coisas para Deus do jeito nosso. Nós esquecemos que Deus é um Deus zeloso. Deus, ele tem critérios. Vejam bem, o cordeiro tinha que ser perfeito, o que desse para a família comer. O cordeiro devia ser morto e depois assado no fogo, devia ser comido com ervas amargas, Dizem alguns historiadores que seria chicória e outras ervas bem amargas, que tem gente que gosta, né? Mas que seria difícil para comer, porque seria ruim para muitas pessoas. No versículo 11, vem a parte mais importante, porque ele vai falar o seguinte: como eles deveriam comer esse cordeiro. Eles falaram que deveriam comer com a cinta apertada na cintura, preparado, roupa vestida, cinta, cajado na mão, como se fossem sair correndo. Vocês não vão sentar, vocês não vão ficar à vontade, vocês vão caçar o cordeiro e comer às pressas, até de manhã tem que ter terminado tudo. Interessante Deus, né? Cajado na mão, cinto apertado, preparado para sair, e em pé. E em pé. Por quê?
Naquele dia, Deus vai efetuar o maior milagre que se pode conhecer. Ele vai exigir que se passe o sangue nas ombreiras das portas, o sangue do cordeiro. Eles vão matar o cordeiro, vão tirar o seu sangue e vão passar nas janelas, nas portas, onde esteja o povo hebreu. E no capítulo 12 ele vai falar: porque naquela mesma noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre eles. Todos os deuses do Egito, vou matar todos os primogênitos, tanto dos animais quanto dos homens. Agora imagine vocês, o povo preso dentro de suas casas, ouvindo o choro e o grito das mães e dos pais perdendo os seus filhos. O desespero daquele cordeiro que perde o seu filhinho. Todos os primogênitos morrem. E aquele barulho ensurdecedor naquela noite. E os judeus, os hebreus, dentro de suas casas, protegidos pelo sangue do cordeiro, comendo o próprio cordeiro assado no fogo, e comendo aquelas ervas amargas. Essa é a Páscoa do Senhor, ok? Então, quando vocês pensarem na Páscoa, pensem de um modo diferente. Pense num Deus poderoso preparando o povo para a tirada do Egito, ok? E ele no final do 12 ele fala: eu sou o Senhor. Deus sempre se dirige ao povo desse jeito: eu sou o Senhor que vou passar pelo Egito e vou levar todos os primogênitos. No 13 ele vai falar, vai confirmar: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Quando eu ouvir o sangue, passarei, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. No versículo 14 ele vai nos adiantar: isso que vai acontecer será um memorial. Será que algum hebreu vai esquecer daquele dia? Eu acho difícil, né? O hebreu jamais iria esquecer desse dia. E todo ano, eles se ajuntavam para recordar a libertação física dos hebreus. A libertação física dos hebreus. Interessante isso, porque se nós formos ver, durante até a vinda de Jesus, eles mantiveram essa recordação e esse memorial. E é interessante também que Deus fala para eles: quando os seus filhos perguntarem: que é isso, pai, que vocês estão fazendo? Porque quando eles começaram a comer aquele cordeiro de cinto, de cajado, preparado com ervas amargas, com tudo, os filhos: pai, mas o que é isso? Quem vem a ser isso? Vocês responderão: é a Páscoa do Senhor.
Essa vai ser o dia em que Deus vai nos tirar com mão forte e poderosa das mãos de Faraó. E eles continuaram por anos, por séculos, repetindo esse memorial, fazendo a Páscoa, para relembrar o dia em que seus antepassados, os seus patrícios, os seus pais, saíram do Egito com mão forte e poderosa. Aí nós vemos a leitura do irmão Ricardo no livro de Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus? No livro de Mateus, depois de muito tempo, de séculos e séculos passados, vai acontecer a mesma coisa, como diz o Enio, só que diferente. A nova Páscoa vai ser instituída. Jesus, ele chega para seus discípulos, após já ter vindo João Batista, preparado o caminho, as profecias cumpridas. Jesus Cristo chega para seus discípulos, 2 discípulos, e fala para ele. No primeiro dia, Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, lembra? Primeiro dia da festa dos pães asmos, lembrando o Egito, a saída deles do Egito. Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus cumpria os regulamentos, ele tinha que comer a Páscoa, né? E aí então, interessante que ele lhe respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Interessante que nos outras versões fala que como que os discípulos iriam achar esse homem, né? E vai falar, é um homem que está levando um cântaro nas costas, né? Mas como? Naquela época não era comum o homem carregar um cântaro na costa. Quem carregava eram as mulheres. Então, se você vê um homem carregando um cântaro, é ele. E aí chega para ele e pergunta: o mestre precisa comemorar a Páscoa. E ele conduz o mestre até o lugar onde ele vai comemorar a Páscoa. Muito interessante isso aí, porque a Páscoa do Senhor, ela vai representar como foi lá no Egito, no dia 14, no dia 10, dia 14 começando a Páscoa, no calendário babilônico, eles começam a contar um novo calendário judeu, até a chegada de Jesus. E quando chega agora até a Páscoa, nessa Páscoa de Jesus, nós paramos a contagem de tempo novamente e começamos a contar um novo calendário. Você vê a importância desses dois atos. Como o Ricardo tinha falado, quando ele foi lá ver os documentos, estava escrito do ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi importante aquela Páscoa e como é importante essa nova Páscoa. Por quê? Porque um novo cordeiro vai ser imolado. Um novo cordeiro vai morrer, e vai morrer na cruz. E o sangue que protegeu lá no Egito, nesse novo sangue desse cordeiro, vai proteger a humanidade toda que o aceita
como seu Senhor. Olha que coisa linda. Muitos historiadores falam que o sangue derramado na cruz por Jesus, caído no chão, foi como semente que brotou cristãos por todos os lugares do mundo. E até hoje a gente encontra cristão, graças àquele sangue derramado. Então, enquanto comiam, no 26, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, sangue da nova aliança. Interessante, né? Sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A inversão do dia da Páscoa. O sangue do Cordeiro da Páscoa, lá em Êxodo, livrava da morte a carne dos judeus. Os judeus físicos. Agora Jesus, ele dá o seu sangue, a sua carne, para livrar o homem da morte eterna. É um símbolo espiritual agora. É espírito. E ele vai falar: vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue. Naquela época, comia-se a carne do cordeiro. Agora, vocês comem a carne do Cordeiro Celestial que deu a vida em favor de todos vocês. Por que que você tem que lutar com todas as forças para ir de encontro a esse Deus maravilhoso? Porque Ele deu a vida por vocês. O Cordeiro sem mácula deu a vida. No 28, porque isto é o meu sangue que é dado por vós, o sangue da nova aliança. E digo-vos, no 29, e digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Jesus, o Cordeiro amado, Ele dá a vida por vocês e por mim, e anuncia que após a sua morte Ele vai estar junto com a gente na ceia do Senhor. Eu vou estar contigo, eu vou estar com você. E no 30 ele fala: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Cada detalhe, cada frase da Bíblia, você tem que saborear e pensar o que ela representa para vocês. A Bíblia, ela foi feita minuciosamente para nós. Ela não deixou detalhes de fora. Ela coloca tudo aqui. Então, o que é a Páscoa para nós? A libertação do pecado, do mundo, do medo, do pavor, do desespero, para pertencer à liberdade junto com o nosso Deus. Jesus é o autor da libertação, do medo, do desespero, enfrentar todas as situações de cabeça erguida, porque o preço já foi pago de um modo cabal. Então, eu espero que Deus nos abençoe, e Deus possa fazer com que vocês entendam que Páscoa não é ovo, Páscoa não é presente. O presente que vocês receberam foi na cruz. Custou sangue, custou suor e desespero, ao ponto de Jesus
falar pai, pai, e Deus deixar ele sofrer na cruz. Então, o que mais levou o povo de Israel à idolatria foi seguir costumes humanos. A Páscoa nossa é todo domingo. Por isso, se esforce em vir, porque nesse dia encontraremos a paz e a Páscoa com Deus. Obrigado.